Bom dia, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui os representantes do SEBRAE, da Fierne e do Senai pelo convite feito para falar aqui do estudo que nós estamos conduzindo na Enel em parceria com a Deloitte. E agradecer a presença de todos, espero que a gente contribua com o desenvolvimento das energias renováveis aqui no Estado. De fato, a Enel já investe aqui no Estado, eu tenho alguns dados aqui mais à frente, mas de fato é o caminho que a gente propõe para uma economia de baixo carbono. Bom, antes de falar do estudo propriamente dito, eu vou introduzir a Enel porque eu não tenho certeza se todos conhecem a Enel aqui nesse auditório. Então, para falar um pouco sobre quem somos nós, a Enel é uma empresa de energia de origem italiana. Ela está presente em mais de 30 países, nos 5 continentes. Ela atua em toda a cadeia da energia elétrica, desde a geração, passando pela transmissão, distribuição de energia, comercialização de energia no Mercado Livre, além de soluções, né, também para o setor. Possui mais de 24 milhões de clientes no Mercado Livre, tem números bastante expressivos, né, ao redor do mundo, mais de 67 mil colaboradores. Então, todos os dias tem muita gente espalhada nos 5 continentes, trabalhando para que as energias renováveis sejam mais do que o futuro, sejam o presente dos países para uma economia de baixo carbono. Bom, para contextualizar, a Enel tem um propósito de abrir a energia, né? O nosso posicionamento é o Open Power, né? Para ajudar a solucionar os desafios do mundo. Então, qual é a nossa missão? É abrir essa energia para mais pessoas, abrir essa energia para novas tecnologias, para novos usos da eletricidade, para novas formas de gerir a energia. A nossa empresa, a Enel, acredita que quando você se relaciona de uma forma diferente com a energia elétrica, você potencializa o seu uso e assim você pode estar aberto para a inovação, estar aberto para a sustentabilidade e assim habilitar novas tecnologias e seguir evoluindo. No nosso modelo de negócio, nós temos claramente 4 grandes pilares, tendo sempre o cliente no centro. Esses 4 pilares são a descarbonização, a digitalização, a eletrificação e a urbanização. E quando a gente fala de descarbonização, a gente realmente está falando de ter uma matriz de energia renovável, de diminuir as emissões dos gases dos efeitos estufa na produção de energia, né, gerenciando uma transição justa. Né? Aqui também foi falado sobre criação de empregos, né? Então a Enel também acredita na transição justa, que a justiça climática precisa chegar a todos, né? Foi falado aqui dos cinturões verdes, né? Da geração de renda, né? Então a Enel defende esses princípios também. Na digitalização, é importante, a partir do momento que a Enel entrega energia na casa das pessoas, eu já vou falar aonde, que isso seja feito de uma forma digital, de uma forma automatizada, porque como você pode habilitar novos usos, novas formas de usar a energia, se você não possui uma infraestrutura que suporte o cliente final a estar habilitado para utilizar, né? Soluções inteligentes, a Enel possui uma empresa chamada EnelX, que é a impulsionadora da tecnologia para a transição energética, oferecendo aí soluções para as cidades, para as empresas, para o negócio e também para as pessoas físicas. E a infraestrutura urbana é liderar a transformação das cidades. Então, nós acreditamos que a transição energética, a economia de baixo carbono, ela acontece fundamentalmente nas cidades, e esse movimento de urbanização é um movimento que vem já de bastante tempo acontecendo e tende a continuar crescendo, né? As pessoas viverem cada vez mais em cidades.
isso tudo impulsionar, a mola disso tudo, impulsionado pela inovação. Então, como já o nosso querido Zé Camelo colocou aqui, energia e inovação também são pilares fundamentais na Enel. Bom, como eu já falei, nós distribuímos energia para 4 estados do Brasil atualmente. Temos 81 instalações de energia renovável no Brasil, e uma delas está aqui no estado do Rio Grande do Norte, é o Parque Eólico de Cumaru, né, no município de São Miguel do Gostoso, com 206 megawatts de capacidade instalada. Temos a Enel X, como eu já falei, oferece soluções em mobilidade elétrica, geração distribuída, entre outras soluções. Temos uma comercializadora que vende energia no Mercado Livre, uma transmissora no Rio Grande do Sul que faz fronteira com a Argentina e temos aí quase 8 mil colaboradores no Brasil trabalhando todos os dias para que todas essas operações funcionem e continuem crescendo cada dia. Como não pode ser diferente, a Enel, além dos pilares de energia e inovação, ela tem um pilar fundamental no centro da sua estratégia, que é a sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade e inovação, a gente está falando de dois temas correlatos. Então, a gente chama de innovability, que é inovação para sustentabilidade e sustentabilidade na inovação. Quando a gente fala de transição justa, a Enel defende e pratica esses princípios a partir do momento que a partir do momento que no final do ano passado, através dos seus mais de 500 projetos sociais realizados, ela conseguiu alcançar ou beneficiar quase 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, gerando cerca de 22 milhões de reais de renda. Então, são princípios, né, que a Enel defende. A Enel é signatária do Pacto Global, faz parte do board da Rede Brasil do Pacto, e tem compromisso público com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, está presente numa delegação da nossa empresa, hoje, inclusive, está presente no evento da COP27, vai permanecer durante o evento, durante a programação do evento. Então, cumprimento também os colegas que estão lá, se dedicando a discutir a pauta climática. O relatório, enfim, todos os padrões internacionais que a Enel segue também. Falando de mudanças climáticas, a Enel possui um forte compromisso com o combate às mudanças climáticas. Então, um dos ODS de compromisso é o ODS 13, que é a ação contra a mudança climática. A Enel, ela antecipou esse ano a sua meta de net zero de 2050 para 2040. Ela antecipou em 10 anos essa meta. E isso é um fato bastante relevante, bastante importante, porque demonstra todo o esforço da companhia, investimentos, integração, estratégia de negócio para uma economia de baixa emissão de carbono. E, além disso, em 2030, globalmente, a Enel possui um compromisso de reduzir em 80% as emissões diretas de carbono, ou seja, aquelas de escopo 1. Então, através desses esforços e acelerando a eletrificação, maximizando o valor, enfrentando os desafios das mudanças climáticas. Então, além de trabalhar para reduzir a própria emissão da própria empresa, a Enel trabalha para reduzir também as emissões de todos os clientes que precisam da eletricidade, da energia elétrica para operar também seus negócios. Bom, falando de net zero, né? Net zero todo mundo comenta net zero, 2050 é o compromisso que o mundo tem para alcançarmos aí uma emissão líquida zerada. Para quê? Né? A fim de limitar o aquecimento global dentro da escala de 1,5 graus, que já é o novo target que está sendo perseguido. Mas o que a gente percebe é que ao longo do tempo as emissões elas vêm aumentando, né? E isso é preocupante, isso é alarmante, né? O próprio secretário já mencionou na abertura dessa COP, e as projeções que são feitas
né, pelas agências internacionais, Agência Internacional de Energia, Agência Internacional de Energia Renovável, apontam que é necessário uma redução até 2030, até o final dessa década, né, para que de fato a gente reduza a emissão, ou seja, continua, né, crescendo, mas precisamos reduzir esse crescimento para realmente depois, até 2050, a gente começar a cair essa emissão. Então, é importante marcar que marcos, né, de tecnologias e de assuntos são importantes, como eletrificação, veículos elétricos, hidrogênio verde, temas que já foram comentados aqui, são importantes sim para chegarmos lá. Segundo a própria Agência Internacional de Energia, para conseguirmos chegar a alcançar desacelerar o aquecimento global para ele ficar dentro dos patamares de 1,5 graus, é necessário no mundo uma taxa de pelo menos 50% de eletrificação. O que é isso? É 50%. Todo o consumo de energia que a gente tem, ele vai muito além da luz elétrica, né? Então, quando a gente pensa em combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, toda a oferta primária de energia, hoje no Brasil, apesar da nossa matriz elétrica ser o que o mundo deseja ser em 2050, a nossa oferta primária de energia ainda está majoritariamente dentro do combustível fóssil. Então, o que significa eletrificar? É você substituir. Então, começar a utilizar energia elétrica de fonte renovável no lugar de combustíveis fósseis. Então, a transformação do setor da energia visa justamente atender esse crescimento da demanda, ou seja, todos os estudos, análises, projeções apontam que a demanda por energia vai continuar crescendo, mas para que esse fato não signifique aumento das emissões, esse consumo maior precisa estar baseado numa oferta de energia renovável. Por isso que nós todos estamos aqui, né, para alavancar as energias renováveis. O consumo da energia, o crescimento do consumo da energia precisa estar fundamentado em geração de energia renovável. Tá? Eletrificação, eu já expliquei, né? Então como a gente pode fazer essa migração? Exemplo é a mobilidade, né? São os transportes, né? Então veículos, ônibus, transporte de carga, como a gente pode realmente substituir o combustível, né, de fóssil para renovável, e a digitalização como um fator habilitador, permitindo a integração de todas essas tecnologias. Você começa a falar de eficiência energética, né, ser mais eficiente no uso da energia. Né? Quando você é mais eficiente no uso da energia, o seu consumo ele diminui. E diminuir o consumo é bom, né? Porque isso habilita novos usos da própria energia. Né? Então, essa digitalização também é um pilar fundamental. Bom, não vou entrar em detalhes aqui da NDC brasileira, mas dizer que em 2020 o Brasil era, né, o 7º país, ou continua sendo em 2020, né, o 7º país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. Já há dados do sistema de estimativas, né, de emissão de gases de efeito estufa, que já coloca o Brasil em 2021 na 5ª posição, e esse é um ranking que ninguém quer ficar em primeiro, a gente quer ficar em último nesse ranking, né? Então, de fato, o país tem um compromisso assinado, né, que é a famosa NDC, do Acordo de Paris, onde ele se compromete a reduzir 50% até 2030 e alcançar a emissão neutra até 2050. Então, nós temos esse compromisso, assim, nós precisamos alcançar a emissão neutra até 2050. E aí, essa foi a proposta do plano de trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, o resultado do estudo que nós fizemos numa parceria muito forte com a Deloitte. Agradeço aqui publicamente o sócio, né, de Power, Utilities and Renewables da Deloitte, que é o Guilherme Lockman, todo o time dele envolvido. Fizemos uma parceria para estudar, então, quais são esses caminhos,
né? Se nós temos uma meta para alcançar, o que nós podemos recomendar, quais são as políticas públicas que nós podemos falar e recomendar para que o Brasil, de fato, alcance essa neutralidade em 2050, e isso tudo feito de uma forma analítica, de uma forma quantitativa, de uma forma simulada. Tá? E para isso foi fundamental a participação do que nós chamamos de stakeholders, que são as partes interessadas, que são vocês, né? São as associações, são as ONGs, é a academia, é o poder público, né? Tivemos a participação de várias entidades do setor público também. Então, a colaboração, o segredo, né, desse estudo é que ele não é da Enel, é um estudo do Brasil para o Brasil, né? É um estudo de todas as pessoas que puderam e quiseram contribuir, colocando as suas percepções, assumindo as premissas e a gente colocando tudo isso dentro do computador, dentro de uma plataforma para ver se a gente consegue chegar na emissão neutra em 2050. Bom, aqui não vou entrar muito em detalhe, mas é para mostrar que essa análise não foi superficial, nós não vimos somente geração de energia elétrica, nós fundamentalmente analisamos os usos, as aplicações da energia elétrica nas residências, na indústria, no transporte, na agropecuária e assim por diante. E aqui, falando que o estudo teve uma metodologia, tivemos a participação de mais de 500 pessoas, né, de quase 200 instituições. Também faço menção, aproveito a presença do Rodrigo aqui da ABSolar para destacar a participação da ABSolar no estudo. Muito obrigado, Rodrigo, e todo o seu time que contribuiu. Outras associações também fizeram parte, né, a Abeólica principalmente. Então, temos aí a participação de muita gente colaborando com as premissas. E esse engajamento, ele é importante que isso se estenda não só às instituições, mas esse engajamento ele precisa chegar, e por isso eu estou aqui falando para vocês, precisa chegar a cada um de nós, porque mudança climática não é algo somente que alguma empresa vai fazer, algum governo vai fazer. O poder público é importante, as empresas são importantes, mas nós, enquanto cidadãos, o nosso comportamento em relação à emissão de carbono, ao uso da eletricidade, ele também influencia esse resultado. Aqui, não vou entrar em detalhe, mas para quem gosta, né, dos estudiosos, existe um fluxo, né, que esse estudo seguiu, mas é para dizer que nós conseguimos simular um cenário net zero, ou seja, um caminho aonde, com a aplicação dessas recomendações, a gente simuladamente consegue chegar em 2050 com emissões neutras. E aqui é o grande resultado do estudo que eu queria mostrar. Ou seja, a curva verde, que é a curva mais interessante para a gente olhar, mostra que nos próximos 2, 3 anos, você percebe que as emissões continuam crescendo, mas crescem num ritmo menor do que se a gente não tomasse aquelas ações, para depois, de fato, as emissões começarem a cair. O interessante é que esse resultado que está sendo mostrado, ele não foi atingido na primeira rodada, vamos dizer assim. Foram várias rodadas de discussão, várias mesas de debate, debruçando sobre os números, para de fato a gente conseguir chegar nesse resultado do Net Zero em 2050. Aqui, mais números, aqui são os resultados propriamente dito. Quando a gente fala de substituir, né, o combustível fóssil por energia de fonte renovável, esse gráfico ilustra essa afirmação, porque quando a gente fala de reduzir consumo de energia de combustíveis fósseis, eu não estou entrando no mérito aqui da quantidade em termos absolutos, e sim da participação percentual. Então, essa participação do uso da energia baseada em derivado de petróleo, ela precisa diminuir, e o consumo de eletricidade baseado em energia renovável precisa aumentar para chegarmos em 2050 nesse cenário de emissões neutras. Você percebe que já o hidrogênio no cenário net zero, que é o cenário mais interessante para nós olharmos aqui,
ele também já mostra uma participação percentual importante. Então, quando as pessoas, Sebrae, a Fierne, o Senai falam de desenvolvimento de hidrogênio verde, sim, a gente corrobora, a gente concorda com essa perspectiva de exploração do hidrogênio verde. Bom, falando aqui de geração de eletricidade, dados para corroborar aquilo que eu já falei, que o consumo precisa ser suprido principalmente por fontes verdes de energia e fontes de menor custo, ou seja, fontes competitivas. Então a gente percebe que num cenário net zero, nós podemos chegar somando sem a hidrelétrica, somando somente a eólica e a solar, podemos chegar num percentual de participação de 63%. Se a gente colocar a hidrelétrica, somar a hidrelétrica nesse 63% só de eólica e solar, esse número pode chegar até 95%. Então, isso mostra que a gente precisa ter uma fonte de energia, uma matriz energética majoritariamente renovável, para que, de fato, as emissões que, em boa parte, por exemplo, quando a gente tem uma crise hídrica, aciona uma termoelétrica, mas uma termoelétrica que utiliza combustível fóssil, a gente, de fato, não está contribuindo, a gente está aumentando as emissões de carbono. Aqui também para falar um pouco da carga, sobre o ponto de vista da carga, tenho uma recomendação bem importante na relação da resposta à demanda. Então a gente já mostra a importância que as baterias, também é um outro tema que ainda não foi colocado, mas espero que ao longo da programação isso seja debatido, o tema das baterias. As baterias também como uma forma de aumento de competitividade da produção da energia renovável. Então, isso pode significar, num cenário net zero, já um atendimento à cobertura do pico de demanda. Aqui, vou passar muito rapidamente sobre transmissão de energia. Também é necessário, não adianta a gente colocar muitas usinas em funcionamento e não ter como escoar. Então, investimento em linhas de transmissão também é um fator fundamental. O hidrogênio, como colocado, ele é uma linha de tecnologia que, sim, nós concordamos e será alternativa para setores intensivos em energia, assim como o setor industrial, a mineração, transporte de carga pesada. Então, o hidrogênio ele se mostra como uma alternativa viável, em termos de tecnologia, para nos ajudar a reduzir as emissões de carbono no Brasil. E aqui mostrar a mensagem desse slide quando a gente fala em net zero, não significa que todos os setores da economia vão ser net zero. Alguns setores vão contribuir mais, outros menos. A questão é que no conjunto, no total, você tenha uma emissão líquida neutra. E destacando aqui que quem mais contribui, se você olhar esse gráfico nas bolinhas pretas, os setores que mais contribuem no nosso caso, no nosso país, são os setores da agropecuária e da mudança do uso do solo. Então, temas como desmatamento, reflorestamento, a questão da pecuária, são setores fundamentais se nós realmente quisermos atingir a meta de emissão neutra em 2050. Aqui, desculpa. Bom, aqui entrando no detalhe de cada um dos setores, eu acredito que meu tempo já esteja estourado, então eu não vou entrar no detalhe de cada um dos setores, mas para mostrar que nós simulamos para cada setor os dois cenários. Se a gente não adota as ações, as políticas, e se a gente adota, que é o cenário net zero, o que acontece com as emissões nos dois cenários. E a gente começa a perceber o transporte, o uso da energia renovável no setor de transporte.
o uso, né, da eletricidade em diversos outros setores da economia. Aqui um detalhe, mas para mostrar que veículo elétrico tende, me arrisco a dizer, no médio prazo, em alguns anos, ser competitivo, né? Hoje, inclusive, eu estava tomando café da manhã aqui no hotel e eu olhei na televisão uma reportagem que falava de hoje, né, que a venda de veículos elétricos no Brasil em 2022 já supera a do ano passado e a projeção é que feche o ano com mais 31%. Poxa, interessante, né? 22 versus 21, mais 31% de veículos elétricos. O número absoluto é muito pequeno, mas isso mostra que o próprio mercado, o setor automotivo já está se movimentando para transformar essa realidade dos transportes em transportes elétricos, e as cidades, nesse caso, olhando a perspectiva do transporte público, tem muito a contribuir, né, para alavancar da escala a mobilidade elétrica no país. Aqui do setor industrial, novamente vocês olham as barrinhas verdes, onde o uso da eletricidade, né, de novo, de fontes renováveis, aumenta na aplicação industrial. Então, eletrificação industrial e eficiência energética são os dois grandes temas na indústria. No setor agrícola, também falamos de maior uso de eletricidade renovável, além de manejo de lavoura, incremento, né, transformação da cadeia de valor e outros aspectos mais técnicos. No setor residencial, se lembra quando eu falei que também depende da gente? Então, quando a gente olha e melhora os sistemas de aplicação, de uso nosso, sistema de ar-condicionado, de aquecimento, ventilação, motores, iluminação, né? Quando a gente adota tecnologias que são mais eficientes, então quando a gente fala trocar a lâmpada da casa para LED, parece simples, né? É um pouco mais caro ainda a lâmpada LED, mas é o caminho que vai trazer eficiência energética para as residências. Imagina se você faz, o colega do lado faz, se todo o Brasil inteiro faz, né? A gente já consegue perceber uma mudança em termos de emissão. Aqui do setor não energético, aqui falando, né, especificamente da zerar desmatamento, aumentar reflorestamento e trabalhar a questão da pecuária de resíduos como as grandes alavancas para que essa emissão líquida no futuro possa ser negativa. O que é uma emissão negativa? Como é que eu consigo emitir negativo? Além de você reduzir, né, muito a sua emissão, você ainda está fazendo além, você ainda está compensando. Né? Você, quando aumenta a área de plantações florestais, você está capturando no setor mais do que o próprio setor emite. Então isso nos permite dizer que a emissão líquida sim pode ser negativa. E quando a gente fala de transição justa, vou mostrar aqui só também um slide de metodologia, mas para dizer o seguinte, existe um custo social do carbono que é invisível e que a gente não vê. E quando a gente põe na ponta do lápis, o custo para você fazer essa transição energética, para você mudar essa fonte primária de energia, ele é alto, mas ele é menor do que o benefício social que ele pode trazer. Né? E aí como é que a gente mostra isso? Por exemplo, criação de empregos. Aqui foi falado da criação de empregos no estado do Rio Grande do Norte. Para o Brasil, no cenário 2050, entre criação de novos empregos e eliminação de empregos, porque, né, o processo muda, você tem um saldo líquido de quase 8 milhões de empregos. E mostrando que o nível de qualificação também vai colocando ali na maior coluna de nível médio. Né? Então, temas de qualificação, capacitação, educação para esse público vai ser fundamental, porque são eles que vão realizar, executar e implementar os projetos que vão levar a gente
né, para uma economia neutra. Aqui um outro dado importante é a questão da diversidade e inclusão. Quando foi falado e vai ser discutido aqui esse tema de inclusão, por exemplo, quando a gente fala de gênero, a nossa estimativa, a nossa simulação nos mostra que podemos passar de uma participação das mulheres no mercado de trabalho de 22% para 32%. Então, as mulheres estão dentro desses empregos conquistados, né? Então, investir em qualificação, né, investir na capacitação também pode fazer a diferença quando a gente fala de melhorar a diversidade, principalmente quando a gente fala em diversidade de gênero. Aqui é um gráfico muito técnico, não vou me deter muito aos detalhes, mas para mostrar aqui, para mostrar que quando a gente fala de quantas toneladas de CO2 cada setor pode contribuir versus se isso é um custo ou se é um benefício, a gente chega numa média, né, a linha tracejada preta que é o dado interessante. Existe um benefício médio de $10 por tonelada. Ou seja, quando eu falo que o benefício é maior do que o custo, esse é o número, né? Então, existe um benefício de $10 para cada tonelada de CO2 evitado. E aqui eu coloco em números mais absolutos, né? Então, trazendo tudo a valor presente, né, um valor líquido, a gente vê que os benefícios compensam os investimentos. Então, a gente pode chegar a um valor de 273 bilhões de dólares de benefício acumulado se a gente coloca na ponta do lápis todos os benefícios sociais, de saúde, de qualidade de vida. Se a gente coloca tudo na ponta do lápis, esse valor é positivo. E o outro tema que foi colocado aqui pelos diretores no início do nosso fórum é a questão do crédito de carbono. O crédito de carbono também tem um papel fundamental nesse cenário, nessa perspectiva para o nosso país, a partir do momento que ele pode ser uma ferramenta de financiamento de parte desses investimentos, né? Então, trabalhar também a questão do mercado de carbono é um tema que vai ser importante quando a gente fala de financiamento. Bom, pessoal, esse é o que eu queria trazer de resultado, compartilhar esses resultados para vocês. Esses resultados que eu trouxe aqui para vocês hoje, pessoalmente, eles foram apresentados num evento que a gente fez com o Estúdio Folha, né, no finalzinho de setembro. Tá no canal do YouTube, tem esse link aqui. Se vocês apontarem a câmera de vocês para esse QR Code, vocês vão entrar naquele site e lá vocês vão poder fazer download dessa apresentação, desse material, desses números, além de poder assistir todos os vídeos de todas as rodadas de debate, de temas específicos. Separamos os vídeos por tema: agro, indústria, cidade, transporte, financiamento. Então, é uma fonte que vocês podem beber à vontade e podem divulgar à vontade. Então, para acabar, queria mostrar e corroborar a mensagem que os organizadores estão trazendo aqui, que combate à mudança climática é um desafio, sim, mas a gente precisa olhar para esse desafio na perspectiva da oportunidade. Então, é na oportunidade de trabalho, é na oportunidade de negócio, é na oportunidade de realmente a gente conseguir contribuir para o nosso país e mudar a forma como a gente se relaciona com a energia, se a gente realmente tem essa consciência de que precisamos mudar o nosso comportamento para que o nosso país consiga chegar na neutralidade, no net zero. E parece que nós temos muito tempo, mas 8 anos até o final da década é pouco. E 28 anos até 2050 parece muito, mas não é. A partir do momento que a gente precisa tirar essas ações do papel para construir essa escada, né? Mas é uma escada que desce, né?
uma escada que a gente vai galgando e alcançando cada vez níveis menores de emissão. Então, muito obrigado a todos. Prazer estar aqui, espero ter contribuído, espero que vocês visitem, divulguem e eu fico aqui à disposição hoje e amanhã para vocês, caso vocês queiram abordar algum detalhe, tá bom? Muito obrigado. Criar o futuro é fazer história. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.